O nosso assunto agora é o HPV, um vírus que infecta a pele e mucosas do corpo humano, podendo levar ao desenvolvimento de câncer do colo do útero em mulheres. Mas hoje o Brasil conta com uma eficaz ferramenta contra essa infecção, a vacina. No campus da Unesp, em Araraquara, um grupo de trabalho se dedica justamente a conscientizar a população sobre a importância dessa medida preventiva. Uma ação de impacto que pode influenciar na qualidade de vida e também no futuro de crianças e jovens. Sobre esse assunto, eu converso com a professora Cristiane Piena Soares, que lidera as ações. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu agradeço o apoio, né, da TV Unesp para poder compartilhar, né, todos os nossos estudos anteriores e também veicular o que a gente está realizando no momento, nesse momento tão importante que é a vacinação, né? Então, eu agradeço a oportunidade. E, professora, você tem uma longa trajetória, né, de estudos sobre a incidência, né, do papilomavírus humano nos cânceres cervicais, orais. E eu gostaria, então, de saber, né, professora, o que se sabe até o momento sobre esse vírus? Bom, esse vírus é estudado de longa data, né? O marco do descobrimento do HPV relacionado ao câncer foi com o professor Harald Zurhausen, da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, que ele foi o primeiro que descobriu o HPV-16, que é considerado um tipo que a gente chama de alto risco de malignidade, ou seja, aquele que potencialmente causa câncer, né? Isso foi em 1882, né? E desde então, né, a partir de vários estudos, ele não começou em 1882, isso foi uma descoberta, ele começou muito antes, né, com o grupo de Heidelberg, e entre 1882 até a licença da vacina, que para as mulheres foi 2007, e para os homens, isso no mundo, foi 2009, foi uma longa trajetória, né, de produção. Então, no começo, né, não existia terapia. Então, eu estou falando lá da década de 90, né, até 2001, quando foi a primeira geração do que a gente chama de virus-like particle, que é uma vacina parecida com vírus, não existia terapia, né? Então, o meu grupo, né, ao qual eu estou inserido, vinha buscando, né, nos produtos naturais. Eu faço parte de um grupo temático da FAPESP, coordenado pela professora Vanderlan Bolzani, que o meu foco sempre foi estudar, né, terapias que naquele momento não existiam, né? Aí a vacina, nessa trajetória que eu contei, né, teve uma série de estudos até chegar mais ou menos em 2007, né, que quando ela foi licenciada para mulheres e 2009 em homens. Então, só para contextualizar, né, que a minha busca por terapia ainda continua, porque embora nós tenhamos a vacina profilática, e ela é muito boa, né, nós não temos vacinas terapêuticas ainda no momento, comerciais. Existem vários estudos de fase 1, fase 2, com várias propostas, né, mas não existe terapia, ou seja, uma vez você não tomando vacina profilática, depois eu posso comentar, né, a faixa etária adequada para essa vacina, não existe tratamento terapêutico, embora tenha tentado muito algumas abordagens, eficaz para quem já teve uma contaminação, principalmente pelos vírus de alto risco de malignidade, cujo mais frequente é o HPV-16. E, professora, essa vacina que você comenta, né, a vacina profilática, ela foi incluída aqui no Brasil no calendário nacional de vacinação em 2014,
mas muitos pais, né, ficaram em dúvida, se recusaram, né, a vacinar os filhos por conta da idade deles, né, antes do início da vida sexual. Como tem sido isso neste momento? Ainda existe essa resistência? Como que vem sendo trabalhado? Infelizmente, né, isso ainda existe, né? A faixa etária que foi escolhida não foi ao acaso, né? Existiram, nessa trajetória que eu já lhe reportei, né, grandes estudos com várias faixas etárias, onde se concluiu que a melhor eficácia e segurança seria na faixa etária proposta, que é de 9 a 14 anos para meninas e de 11 a 14 anos para meninos, né? Então, o grande problema, né, que ainda existe, eu acabei de ler um artigo recente desenvolvido pelo grupo de Barretos, é que os pais temem a vacina por alguns motivos, né? O primeiro motivo é porque os pais acreditam que as crianças são jovens, muito jovens para tomar vacina, num contexto de que, ao tomar a vacina, nessa idade precoce, o pré-adolescente, né, ele teria aí, então, uma sensação de liberdade para ter atividades sexuais. Então, não se vacina pelo temor de que a população-alvo seja muito jovem, né? Existem outros temores e notícias falsas que correm, né, por conta de algumas manifestações de medo da vacina. Então, por exemplo, existe uma associação que houve um movimento no Acre de rebelião, que a vacina traz como efeito adverso convulsões, porque algumas crianças no Acre, elas desmaiavam ou tinham tremores, mas que são reportados como o medo natural de uma forma, que é uma forma não muito amigável, que é a forma injetável, né? Então, não tem criança que não tenha o temor de tomar uma injeção, né? Então, isso tudo causa um certo estresse psicológico e a criança pode desde desmaiar até tremores, mas isso não é o efeito colateral da vacina. Outras fake news, por exemplo, né, é que a vacina causa autismo, né? Existiu um desserviço científico de um pesquisador, há um longo tempo atrás, que publicou um artigo com um viés experimental bastante importante, associando a vacina do HPV ao autismo, o que não é verdade, né? Então, existe um temor, e isso não é só no Brasil, mas também em outros países existe essa crença de que a vacina do HPV causa síndrome de Down, né? Isso também não é verdadeiro, né? Não existe nenhuma correlação direta cientificamente provada de que isso é verdade. Então, veja, são várias as notícias falsas, quer sejam elas de cunho ideológico, de cunho religioso, então, várias notícias circulam, e hoje a gente tem uma mídia social que não existia, né, na década que eu vivi, né, que eu iniciei os estudos, que hoje em dia se pergunta de eficácia e segurança de vacina, né? No passado, a gente tomava vacinas e não se perguntava se ela era eficaz ou segura ou de onde ela viria, né? Simplesmente pela ideia de que havia uma evidência, né? Vacina da polio, vacina para meningite, vacina para o sarampo, de que a vacina era efetiva, ou seja, ao tomar a vacina não havia doença. A minha leitura, né, além das notícias falsas e dos temores, é que a geração atual não viveu problemas, né, com a vacinação. Por exemplo, atualmente os pais não viram ninguém tendo sarampo, porque ela teria sido erradicada, exceto um surto que ocorreu, né, no ano passado, que levou aí a uma mobilização de uma dose de reforço.
por falta de vacinação. Pais, hoje em dia, nunca viram crianças com deficiências severas, motoras e de cadeira de roda por conta da polio, né? Então, esse tipo de situação leva as pessoas a não acreditarem na vacina por não acreditarem que as doenças existem, mas elas existem. E as pessoas só estão protegidas, isso inclui HPV, se você tiver tomado vacina, né? Sem elas, a vacina é um instrumento extremamente eficiente e ele tem critérios muito rigorosos, né? E a vacina da HPV, só para você ter uma ideia, né, na linha do tempo, nós estamos falando de 2001 até 2009, para que ela fosse licenciada. Então, nesse contexto, vários estudos foram feitos para comprovar, desde faixa etária ideal, eficácia, efeitos adversos, o que a gente chama de duplo cego, estudo randomizado, que é um estudo aleatório da vacina, para que não existisse viés experimental, ou seja, que não existisse nenhum fator de confusão que pudesse não mostrar a verdadeira eficácia e segurança da vacina. E o projeto da professora Cristiane, ele dialoga especificamente com essa questão da desinformação em relação à vacina do HPV. E ele envolve uma equipe com profissionais de diferentes áreas, como o professor Edson Inforsato, do Departamento de Didática da Faculdade de Ciências e Letras. Ele mandou, inclusive, um vídeo para a gente, dando mais detalhes dessa atuação. Vamos ver. Nesses 35 anos de atuação na docente na universidade, essa foi a primeira vez que eu fui convidado para participar de um grupo de uma outra área, quer dizer, uma área que não da nossa área de ciências humanas, mas que tem uma importância fundamental na atuação junto às pessoas, né, principalmente nesse projeto que está sendo desenvolvido, coordenado pela professora Cristiane Piena. Então eu fiquei muito honrado de participar, porque trabalho há muito tempo com formação continuada de professores, e o fato de saber que os professores são os principais formadores de mentalidades e de atitudes, né, dos alunos, dos seus alunos, né, para a compreensão e para a prática da vida diária com relação aos cuidados de saúde e de percepção do mundo. Então, essa atuação minha me tem deixado muito satisfeito e cada vez mais acreditando na importância da cooperação e dos trabalhos conjuntos entre as diversas áreas. E olha, pesquisadores da pós-graduação e estudantes de graduação também integram o projeto. Vamos conhecer duas dessas alunas que são atuantes. Minha participação no grupo se deu a um convite da professora Cristiane e a necessidade de um pedagogo para adequar a linguagem científica e teórica da universidade para o público em geral, aproximando a universidade da escola. Com isso, nós iniciamos a criação de um jogo online, cartazes e um guia rápido. Tudo começou quando eu vi o convite da professora Cristiane aos alunos, e eu vi como uma oportunidade de aprender mais a respeito desse vírus, da doença, e de transmitir o conhecimento que a gente adquire na faculdade para a população, de forma que fosse informá-los e conscientizá-los. Acredito que esse tipo de ação é de extrema importância, principalmente em épocas como as que estamos vivendo, onde a informação chega muitas vezes de forma errada e gera as famosas fake news. O trabalho durante todo o ano de 2020 foi baseado em muita conversa e discussão entre todos os participantes, de modo a nos engajar e desenvolver conhecimentos e habilidades que nem sempre são trabalhadas apenas na graduação. A partir disso, construímos materiais educativos para crianças, adolescentes, pais, responsáveis, professores, todos com informações científicas
e com linguagem popular, para que essa informação chegasse de uma maneira clara para todos. Como nós vimos na fala da professora Cristiane até o momento e também na fala dos integrantes do projeto, todo esse trabalho que é desenvolvido, ele é muito importante na conscientização da população e ele parte, da capacitação desses profissionais para atuarem como agentes nessa conscientização. Então, professora, eu quero perguntar, como que vem sendo feito esse trabalho de capacitação desses profissionais? Como que é a atuação de vocês nesse sentido, de combater essas informações falsas e de incentivar a vacinação? Bom, eu preciso primeiro reportar, que esse é um projeto financiado pela Pró-Reitoria de Extensão, e ele foi renovado agora em 2021, e a gente trabalha desde 2020 na capacitação científica dos membros, que baseia-se no estudo desde o vírus até a vacina e os motivos pelos quais as pessoas hesitam, através de seminários que a equipe realiza com o intuito de formativo, ou seja, como a gente vai atuar dentro das escolas de Araraquara e região, levando informações científicas de qualidade, é preciso que o grupo esteja coeso nas informações reais, científicas, sólidas, para que a universidade colabore com o seu aspecto importante junto à sociedade, trazendo conhecimento à sociedade de uma forma real e sólida. Então, na época da pandemia, nós sabemos disso, é muito difícil ter ações presenciais. Então, nós fizemos em 2020 reuniões virtuais que derivaram da criação de um material didático para ser levado às escolas. Então, desde palestras até guias rápidos, que vão ser distribuídos não só nas escolas, mas a gente também tem uma atividade na praça aqui de Araraquara para as pessoas, para tentar atingir o maior número de pessoas nessa conscientização. E ainda nós estamos fazendo existe uma fase preparatória agora, porque de 2020, por conta do cenário negativo da pandemia, o grupo teve algumas modificações, então pessoas se sentiram desmotivadas e saíram, pessoas novas entraram, então a gente reiniciou o preparo da equipe, de novo com o objetivo de solidificar o conhecimento. Isso está sendo feito em ambiente virtual, e ainda completando, o objetivo do trabalho também é atingir o maior número de pessoas. Então, nós ingressamos nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook, com um grupo que é chamado Unesp Pro Vacina, que visa fazer pequenas postagens de conhecimento científico numa linguagem acessível. Para isso, nós fomos buscar, eu não sou da área de ciências da educação, eu sou farmacêutica, sou lotada na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara, e aí ingressou no grupo, o pessoal da educação, aqui da Faculdade de Ciências e Letras, que nos ajuda a modular a linguagem, para que não só nas redes sociais, como nas escolas, nós consigamos passar um conhecimento real e verdadeiro, mas que ele seja acessível, que ele seja compreensível, Então, essa interação educação e saúde foi uma experiência muito importante na minha vida profissional, porque as visões de ciência são extremamente diferentes, mas elas são extremamente profícuas, no sentido de que eu tenho um olhar mais técnico, mas eu sou biologista celular, então eu tenho um olhar mais mecanístico, e o pessoal da educação tem um olhar mais pedagógico, e essa combinação tem feito do grupo um benefício muito grande, que é construir esse conhecimento de uma maneira
fácil, né, das pessoas entenderem. Com certeza, professora. Então, se você aí de casa tem ainda alguma dúvida em relação à vacina contra o HPV, não deixe de procurar as redes sociais do projeto para se informar. Lembrando que a vacina, ela é gratuita, está disponível em todos os postos da rede pública de saúde. Então, é só você ir até um posto em qualquer período do ano para ter essa vacina à sua disposição. Professora, muito obrigada mais uma vez por estar conosco hoje e trazer tantos esclarecimentos para a gente. Eu só queria reforçar, né, porque isso é importante, a vacina tem que ser tomada em 2 doses e meninos e meninas devem ser vacinados. E, como já foi dito, ela é gratuita. Então, vá ao posto de saúde, vacine seu filho, não existe nenhum efeito adverso grave, a não ser uma possível febre leve, uma dor no local da picada, uma pequena vermelhidão, como toda vacina. Então, eu convido a todos, a população, que vacinem seus filhos para HPV. Você vai salvá-los no futuro de um potencial câncer.